Me diga uma coisa, você está no plantão, chegou um paciente, é um caso cirúrgico. Você avisou a equipe de retaguarda da cirurgia, avisando que tem um caso cirúrgico. Você sabe quais exames pré-operatórios você deve pedir para esse paciente antes da equipe chegar, para já adiantar esse passo para a equipe cirúrgica e deixar o paciente pronto para a cirurgia? Bom, meu nome é Thiago Ferreira, sou médico, sou cirurgião geral, e nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre exames pré-operatórios. Bom, pessoal, a avaliação pré-operatória, na prática, isso vai ser um pouquinho diferente do que você vê nos livros e do que você vê na prática, do que você sente na pele na prática, quando você vai conversar com a equipe anestésica do hospital. Bom, vamos considerar um paciente que chegou numa urgência, tá bom? Mas não um paciente politraumatizado. Vamos começar por isso, porque tem situações, né? Você tem um politraumatizado, onde muitas vezes a cirurgia ela é imediata. Tá bom? E esse paciente vai ter uma possibilidade muito pequena de realizar muitos exames, quando a cirurgia é imediata. Tá? Vamos começar por esse, então, que tem uma lista menor de exames. Paciente politraumatizado, cirurgia imediata, chegou e tem que operar. Aí você é o cirurgião responsável. O que você precisa? O mínimo do mínimo. HB-HT, coagulograma desse paciente e tipagem sanguínea. Tá certo? Isso precisa para a cirurgia. Tipagem sanguínea, HB-HT e coagulograma, isso é o mínimo do mínimo que você precisa para o paciente. Tá certo? Agora vamos partir para uma cirurgia de urgência, tá bom? Onde você chamou a equipe de retaguarda, ou você mesmo é a equipe, avaliou o paciente, indicou a cirurgia e chamou o restante da equipe para operar e vai aguardar aí a sala no centro cirúrgico. Quais exames você precisa pedir para o paciente? Alguns vão dizer que tem ali no livro, né, a informação que pacientes jovens assintomáticos não têm necessidade nenhuma de exames. Tá bom, isso é correto realmente. Mas a gente tem que lembrar que cada vez mais você vai ver pessoas jovens com alguma comorbidade, tá certo? Então tudo vai começar com a anamnese do paciente bem feita. Tá? Só que vamos lembrar que muita gente tem uma comorbidade e não sabe que tem a comorbidade. Tá certo? Vai pegar um monte de gente acima dos 30 anos que já tem alteração glicêmica, que já tem alteração pressórica e nem sabe que tem, porque é sedentário, é obeso, tá bom? Então, na prática, pessoal, vocês vão acabar pedindo exames para todos os seus pacientes, tá? Essa é a realidade. Quando você vai conversar com uma equipe de anestesistas, eles vão pedir exames para o paciente. Não adianta você chegar lá com uma cirurgia que não é uma emergência e falar, meu paciente é jovem, tem 30 anos, é uma apendicite, eu subir com ele sem exames nenhum. No final das contas, pode ser que você consiga operar o paciente, mas vai demorar, vai ser desgastante, você vai perder tempo, vai ficar se justificando, vai arranjar um monte de confusão para nada. Bom, então, e claro, se você tem possibilidade de fazer um procedimento com mais informações do paciente, por que não? Então, por isso que eu digo, né? A prática é um pouquinho diferente do que a gente pega nos livros. Necessidade realmente não tem. Estou dizendo que o livro está errado, quem sou eu para dizer que os livros estão errados, tá bom? Estou só passando para vocês aqui uma experiência prática da rotina cirúrgica. Então, paciente que você tirou história, examinou, tá? Realmente o paciente não queixa de comorbidade nenhuma, não refere nenhuma condição crônica de saúde, o mínimo do mínimo que você precisa para esse paciente chegar no centro cirúrgico e você ter uma certa segurança, um respaldo, caso tenha alguma complicação intraoperatória, e para a equipe anestésica também ter mais segurança em fazer o trabalho com o paciente, é que você, além da anamnese e exame físico do paciente, você tenha ali um hemograma completo, com contagem de plaquetas, um coagulograma do paciente também, tipagem sanguínea, dependendo do porte da cirurgia que você vai fazer, a tipagem ela é importante. Lembrar que esse paciente ele vai ser anestesiado, certo? Então ele precisa de um corpo que consiga metabolizar o anestésico e o corpo que consiga eliminar esse anestésico. Então, a avaliação de função hepática do paciente e função renal também desse paciente é importante na cirurgia de urgência, tá bom? E um exame de urina também, se for possível, se der tempo de realizar o exame de urina, fazer uma coleta de exame urinário, tá bom? Fora esses exames laboratoriais, um raio-x de tórax, para avaliar a parênquima pulmonar do paciente, a área cardíaca do paciente, e um eletrocardiograma. Com esses exames, você sobe com o paciente para o centro cirúrgico sem nenhum problema, respaldado que você teve tempo entre entre examinar o paciente, indicar a cirurgia e aguardar a sala do centro cirúrgico, você solicitou os exames. Vamos supor que é uma apendicite, o paciente já está com um quadro de sepse, você precisa dessa cirurgia na urgência.
Então você, pelo menos, pede a coleta dos exames, sobe com esse paciente para o centro cirúrgico, esses exames vão ficando prontos durante o ato cirúrgico, tá bom? Ou já chega no centro cirúrgico com tudo pronto, tá bom? Então, hemograma, com contagem de plaquetas, um coagulograma, função renal, urina 1, junto, função hepática, raio-x de tórax, eletrocardiograma, e faltou uma glicemia também do paciente, tá bom? Você vai pegar um monte de gente aí diabética que nem sabe que é diabética. Então isso é importante para que você tenha segurança com o ato cirúrgico, tá? Caso tenha alguma complicação, porque vai acontecer, se nunca aconteceu com você, um dia vai acontecer, só tem complicação quem opera, né? Essa é a frase. Então, um dia vai ter alguma complicação, alguma intercorrência interoperatória. Então você precisa ter exames desse paciente para poder ter uma avaliação mais precisa do cenário dessa complicação e também para facilitar o trabalho da equipe anestésica. Tá certo? Pessoal, podemos fazer um outro vídeo para falar de exames pré-operatórios da cirurgia eletiva, né? Aquele paciente que está na enfermaria, o paciente que foi no consultório, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Qualquer dúvida é só enviar nos comentários.